Bom, hoje eu não ia gravar, eu só passei rapidinho em casa, saí do serviço e vim aqui pra lavar umas roupas. Já tô indo pra casa da mãe, inclusive eu tô aqui na cozinha carregando meu celular. E eu tava agora pensando, eu vou gravar, vou contar uma benção que aconteceu na minha vida. Aproveitar que eu tenho internet aqui, que lá na mãe não tenho, pra depois poder carregar um vídeo. Assim, ó, Deus tem me surpreendido bastante nesse ano de 2019, depois que eu resolvi mudar, né, a minha vida e colocar a minha vida nos propósitos de Deus. Então, vocês sabem que eu falei num dos primeiros vídeos que eu queria me reconciliar e voltar para a igreja, e assim aconteceu. Falei com o pastor e voltei para a igreja e tal. E o meu pai e a minha mãe, a mãe, na verdade, ela sempre achou que o tempo dela de fazer a obra de Deus já tinha, assim, terminado, porque ela é uma pessoa já de idade. É o que ela diz, né? Só que nós, a família, a gente não pensa assim, porque ela é uma pessoa muito forte e tal, ativa. E ela sempre pensava que a obra de Deus, ela era orar e ir na igreja, mas não um compromisso, assim, grande. E Deus surpreendeu eles, né, a mãe e o pai, dando, então, uma congregação para eles cuidarem. E no dia da posse do meu pai nessa congregação, que foi na quarta-feira passada, eu fui no culto e o pastor do distrito falou então, né, disse que era necessário eu estar ali com eles trabalhando. E então assim também eu fiz. Daí eu falei com o meu outro pastor da congregação que eu tava da outra, e hoje eu tô trabalhando lá com a minha mãe e com o meu pai. Então Deus tem surpreendido quando a gente pensa que a gente não tem mais nada pra fazer, né, na casa de Deus, que nem minha mãe achou que já não tinha mais idade, mas Deus aí surpreendeu ela, porque ela ainda tem muito o que fazer, né. E eu também imaginando que, como eu recém tinha entrado pra igreja, que eu ia ficar lá nessa outra congregação, e Deus já me colocou ali, já estamos trabalhando uma bênção, os cultos. E no mesmo dia da posse do meu pai, e foi na quarta-feira, de terça para quarta, eu tava meio triste com algumas coisas que estavam acontecendo, porque assim, ó, a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre foi de emprestar dinheiro, nunca de pedir emprestado, mas não tava acontecendo de ela pedir emprestado também não, mas ela tava numa situação que ela precisava da aposentadoria dela e fazia tempo, né, trancar a aposentadoria dela, e ela não recebia mais, e ela tava precisando daquele dinheiro, porque a gente sempre precisa de dinheiro, mas me surpreendi por causa da mãe, né, porque a mãe ela sempre foi de emprestar. Então assim, eu vi o sofrimento dela e eu não tinha muito o que fazer. Eu digo assim, o que eu vou fazer? Eu vou orar. E aí eu chamei a Isadora e o Denis, o meu sobrinho, e eu disse assim, vamos orar e vamos fazer um jejum, nós três. Aí o Denis, como é que faz jejum um dia? Aí eu expliquei pra ele como é que fazia jejum. E o nosso jejum vai ser para que Deus abençoe com que a avó e o vô se aposentem. E no meu coração eu quero que isso aconteça até março. Eu coloquei esse propósito no meu coração. E a gente fez o jejum de terça para quarta. Na verdade, chegou lá pelas 10 horas da manhã, não aguentava mais de fome, eu tava trabalhando. Foi a minha primeira semana que eu tava voltando de férias. Entreguei meu jejum, a Isadora ficou até as 11 e o Denis ficou até as 2 horas da tarde de jejum. Na verdade, ele queria ficar até as 5 horas da tarde. Daí a mãe não deixou, porque era a primeira vez dele, né, ele tinha que comer alguma coisa. Daí ele fez até as 2 horas da tarde, que coisa mais linda. O Denis acho que tem 12 anos, se eu não me engano. E a Isa tem 9. E então nós três fizemos esse jejum. Só que a gente não imaginava que Deus ia responder tão rápido. Na minha cabeça, eu pedi pra Deus em março. E hoje, uma semana depois, hoje quarta-feira, porque a gente fez jejum, amanhã ia ser quarta, de terça pra quarta, né? E hoje, quarta-feira, eu tava trabalhando e a mãe me mandou uma mensagem, Denise, saiu minha aposentadoria, ô Glória, que bênção! Aí eu fiquei muito feliz, eu digo assim, como Deus é lindo, ele respondeu antes do que eu pedi pra ele até março, nós estamos ainda em fevereiro e Deus já respondeu. Já deu essa bênção, agora vamos aguardar e esperar a bênção do meu pai, né? Eu creio que em breve vai sair a aposentadoria dele em nome de Jesus.
Aí eu tava pensando, eu tenho que contar essa bênção. Então, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E quando a gente decide colocar a nossa vida para que Deus guie, são coisas lindas que Ele faz nas nossas vidas. E tem mais algumas coisas aí para contar. Domingo eu vou estar cantando na igreja da Vila Nova. Quinta-feira que vem eu vou estar cantando na igreja do Ipanema. E as portas assim estão se abrindo. Deus está me surpreendendo. Mas tudo isso é para glória e honra do nome de Jesus. Hoje eu me vejo assim, quando eu vou cantar, que é diferente o meu louvor. Porque hoje eu tenho uma história do que quando eu cantava lá, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando eu tinha 18, 19 anos. Eu louvava o Senhor de coração, sim. Só que eu não tinha toda essa história que eu passei, né, de sofrimento, de lutas e vitórias. Então hoje, como eu tenho, eu sinto que é tão diferente, é tão gostoso quando eu começo a cantar, quando eu começo a louvar, ainda mais quando é um louvor que ele fala, assim, de algo que eu passei e eu posso transmitir para outras pessoas e mostrar para outras pessoas que Deus pode fazer algo grandioso na vida delas também. Então isso é tão lindo, isso é tão grandioso, isso é tão gostoso. E eu senti de compartilhar isso com vocês, tá? Então que a gente ora, a gente busca e Deus responde sim. É só confiar. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus.